as suas aspirações sejam conquistadas. Fico muito feliz, secretária, quando vejo a senhora apresentar os resultados da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. E me recordo aqui, eu solicitei a minha assessoria, do dia 30 de maio de 2019, que na semana retrasada completou exatos 6 anos, quando eu dei entrada com o projeto de lei número 780 de 2019, fazendo a solicitação que o Estado fizesse a revisão do índice, que era de 0,05% do ICMS líquido, para triplicar esse índice de 0,15%. E durante 5 anos, percorremos esse Estado, fizemos audiência pública em Pouso Alegre, em Uberlândia, levamos ao conhecimento das entidades, até que no ano passado, numa ação conjunta, com o apoio do presidente Tadeu dessa casa, com um apoio muito importante junto ao governo, do nosso secretário de governo, Marcelo Aro, conseguimos que o governador Zema fizesse a sanção da lei 24.987. E eu tenho certeza que todos aqueles que participaram conosco devem se sentir ali orgulhosos quando veem ali os recursos saltarem de 26 milhões para hoje mais do que triplicar, e devido até ao aumento da arrecadação do Estado, nós teremos aí provavelmente 89 milhões disponíveis. Parabenizar toda a equipe da CEDESE, que trabalha com a lei do incentivo, dizer da importância da participação, mais uma vez eu digo, daqueles que estão na ponta da linha, já refletindo diretamente nesses dados apresentados pela senhora. Eu faço uma primeira consideração a respeito da dificuldade de captação junto às empresas. Eu tenho conversado com muitas empresas e já agora, no segundo semestre, eu já tenho audiências públicas aprovadas aqui, mas de antemão, secretário, eu acho que tem que ser uma ação fundamental do governo, especialmente da Subsecretaria de Esportes, em fazer esse esclarecimento para os contadores das empresas, que às vezes têm certa dificuldade de enxergar que não há nenhuma contrapartida, que não existe nenhuma pegadinha na lei do incentivo que vai trazer prejuízo para a empresa que fizer essa sua isenção fiscal e aderir e apoiar esses projetos. Então, a primeira pergunta que eu faço é se existe alguma ação já da CEDESE com relação a esclarecimento das empresas. Nós estamos trabalhando bem dentro de casa, eu acho que a comunidade esportiva já foi devidamente qualificada para produzir os seus projetos, mas eu acho que nós devemos falar agora para fora dos muros, acessando aqueles que vão aportar os recursos aí na lei do incentivo. Então, esse é o primeiro questionamento. Segundo questionamento, e aqui eu faço questão depois de entregar para a senhora, mas já perderam o objeto, um requerimento que eu já tinha feito a respeito do ICMS esportivo, um ofício para que Vossa Excelência pudesse fazer a abertura justamente do sistema durante 3 dias, e nós já temos aí, felizmente, eu acho que a Assembleia Fiscaliza é o momento de fazer anúncio, sim. A senhora se antecipou, mostrando a proatividade, mostrando que já tinha sido devidamente impactada pela solicitação de algumas autoridades, mas principalmente daqueles que estão lá na ponta da linha, interessados em apresentar seus documentos nesse programa de sucesso do governo, que é o ICMS esportivo, que possibilita que cada município, além de fazer o seu dever de casa, ter a certeza de que quanto mais atividades esportivas, por menores que sejam, isso é muito importante ser registrado, que cada município tenha o seu Conselho Municipal de Esportes. Então, isso é só para a senhora complementar, mas é mais uma questão de parabenizar. E, no final desse questionamento, eu gostaria só de reforçar e fazer uma consideração quando a senhora citou a Copa do Mundo de Futebol Feminino de 2027. E eu queria fazer aqui uma reflexão para todo mundo, quando a gente fala do esporte. O esporte é uma cadeia em que começa lá na base, que começa lá na criança em vulnerabilidade social e que termina no esporte de alto desempenho. Nós não podemos esquecer que aquela criança da área de vulnerabilidade social, ela será incentivada na prática esportiva
a partir do momento que ela tem acesso e que a gente tenha esporte de alto rendimento com incentivo também. Então, eu gostaria de parabenizar o governo desse envolvimento na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Nós temos a certeza de que, com a presença em Belo Horizonte, em Minas Gerais, das atletas de futebol de alto desempenho femininas do mundo inteiro, nós teremos um grande incentivo para que isso aconteça na base. E que isso se aplica para todos os esportes. Nós não podemos, quem trabalha com esporte, não pode ter nenhum tipo de preconceito, nem quem é do alto desempenho com relação à base, e nem a base com relação ao alto desempenho. A política pública, ela deve acontecer aí com equidade, logicamente, destinando recursos para aqueles que mais precisam, mas sem deixar de ter o olhar atento do gestor público para a importância do esporte de alto desempenho, justamente para fomentar, para incentivar aquele jovem que olha para esse atleta e um dia sonha em ser aquele atleta, e é a cadeia do esporte funcionando de forma muito eficiente. Então, eram essas considerações, secretária. Me preocupa muito essa questão das empresas na captação. Eu passo a palavra à senhora para as considerações. Muito obrigada, deputado Coronel Henrique. É importante falar em relação à Copa do Mundo FIFA, que BH será sede, mas nós já estamos aqui em contato com diversos municípios mineiros para que possam ser também subsede e possam servir também de apoio para treinamentos antes e durante também a Copa. Em relação ao Bolsa Atleta, esse é um programa que atende atletas de alto rendimento e entra bem dentro da sua fala. É importante a gente falar da importância do Bolsa Atleta, pois a gente sabe que são contemplados exatamente atletas que servem de espelho, servem de exemplos, tanto para crianças e adolescentes da sua cidade. Não somente o Bolsa Atleta, mas também quando a gente fala em Bolsa Técnico. Em relação à lei de incentivo e às empresas que você falou, realmente nós estamos fazendo um estudo para as empresas que já foram incentivadas, que participaram em 2025, justamente, e dentro desse estudo, do estudo prévio que nós vimos que as empresas elas estão concentradas nas mesmas empresas. Então, nós estamos aproveitando os conselhos municipais e a gente já está buscando uma campanha para mostrar que essa lei é uma legislação robusta, que está pronta, que a lei tem um teto alto e que cabe que a gente possa ajudar aí, auxiliando. E a gente conta também com os municípios para poder apoiar a Assembleia Legislativa para fazer a ampla divulgação dessa legislação. Presidente. Secretária, eu também gostaria de fazer uma consideração a respeito da exigência, né, que para o município participar, ele deve ter seu Conselho Municipal de Esportes. Né? E eu, inclusive, tenho um projeto de lei aqui na Assembleia, até para facilitar a ação do Executivo, isso não limita que seja uma ação nossa, autorizativa, de trabalhar para a criação do Conselho Estadual de Esportes. É fundamental que o Estado dê exemplo para os municípios, já que nós cobramos dos municípios a presença no Conselho Municipal de Esportes, então eu acho importante também a confecção, a montagem, a criação e a estruturação desse Conselho Estadual de Esportes. E, antes de passar a palavra ao deputado Bruno Engel, não sei se vai querer fazer uso da palavra, eu gostaria aqui de reforçar, dizer da importância desses projetos, a consideração da geração esporte. Eu tive a experiência no mandato passado, aportei uma emenda parlamentar, nós fizemos um incentivo de um projeto lá na cidade de Três Corações e vejo o quão rico e quão bem estruturado. Eu vejo que é uma política pública que fica uma sugestão disso ser, talvez, mais bem divulgado no portfólio das possibilidades da SEDES para captação dessas emendas parlamentares, além do edital ordinário publicado pela SEDES, mas que possa haver esse incentivo pelas emendas parlamentares aqui dos deputados. É uma política pública de realização de atividades no contraturno escolar, com fomento aí tanto para custeio, né, para pagamento do professor, do educador físico, como também de investimento para aquisição de material esportivo. Talvez seja a política pública da SEDES
que eu considero assim com maior potencial de ampliação, justamente pela eficiência e pela autonomia que ele dá ao município para fazer gestão desse recurso. No mais, é só reforçar essa minha preocupação, pode contar com a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude nesse esclarecimento, e não tenho dúvida que o nosso maior desafio é buscar esses 89 milhões. Eu acho que aprovar os projetos, isso eu acho que nós não vamos ter dificuldade, mas me preocupa a possibilidade da captação, e nós vamos ter que fazer isso, nós vamos ter que pegar os autores dos projetos e os municípios pelas mãos, e o Estado e a Assembleia Legislativa ter uma interferência forte nessa situação. Muito obrigado pelas considerações. Passo a palavra para o deputado Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar mais uma vez a secretária Lê Portela, já o fiz na reunião anterior. Parabenizar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e pelo zelo que tem pelo esporte em Minas Gerais. Aliás, o nosso partido é privilegiado de ter a Lê à frente da pasta e o senhor à frente da comissão aqui na Assembleia. E, aliás, agradecer de público, Vossa Excelência, ontem relatou o meu projeto dos setores sem cadeira nos estádios de maneira brilhante. A gente espera que esse projeto possa vir a se tornar lei. Secretário, eu vou ser muito breve. Acho que o Coronel Henrique exauriu bem as questões acerca do esporte. O que eu gostaria de perguntar aqui é que, mês passado, nós tivemos a questão do Maio Laranja, e gostaria de pedir a Vossa Excelência que aprofundasse as ações da Secretaria nesse sentido, que faz um trabalho brilhante também nessa área. Muito obrigada, deputado Bruno Engler. Apenas exaurindo aqui a questão do esporte, antes de entrar na questão do Maio Laranja, eu citei aqui o Minas Urbano e eu vi que na apresentação não estavam as modalidades dos esportes urbanos. Eu queria aqui relatá-las para vocês, que é o basquete 3x3, o skate, o breakdance, escalada, futebol de rua e o BMX, bike. E dizer que o Minas Urbano, 48 municípios serão contemplados com esse projeto. E eu continuo também contando com o apoio da Assembleia Legislativa relacionadas à pauta do esporte, que a gente sabe que nos tanto é cara. Deputado Bruno Engler, no mês de Maio Laranja foi a primeira vez que a CEDESE fez um programa, fizeram atividades robustas em relacionada à pauta de prevenção e combate ao abuso sexual infantil. Nós desenvolvemos uma cartilha e nós distribuímos aí mais de 200 mil cartilhas em mais de 197 municípios no Estado, para os conselhos tutelares, para as escolas públicas, para as associações. Nós ainda temos cartilhas disponibilizadas também, a sociedade civil sempre nos pedem na CEDESE, a gente disponibiliza. Nós preparamos uma cartilha de uma linguagem simplificada, para que os pais possam ler com seus filhos, possam participar, possam entender o que fazer, e também trabalhar a questão do Disque 100 como um canal central e confiável de denúncias que a pessoa pode fazer de maneira anônima e também buscar aí apoio. Fizemos uma grande ação que a gente chamou de Jornada do Maio Laranja, em que nós, da CEDESE, percorremos diversos municípios, trabalhando principalmente nas escolas, mas fizemos rodas de conversas com os pais, rodas de conversas com os gestores, e eu tenho como resultado uma coisa que me marcou muito, que foi durante... eu percorri praticamente todas, eu posso dizer que eu participei dos 80% dos eventos, a quantidade de crianças e de adolescentes que nós vimos incomodados ali com a situação, e nós já tivemos casos aí de crianças que procuraram os professores, procuraram, inclusive, o Conselho Tutelar para fazer denúncias, porque perceberam que estavam passando por uma violência, por uma situação de violência. E a gente está focando sempre nisso, que a violência sexual ela é silenciosa, mas ela deixa marcas. E a população ela precisa de entender quais são esses sinais que a violência deixa, apesar do silêncio. Por isso, nós também fizemos uma grande campanha publicitária que está rodando desde dezembro desse ano, trazendo o Disque 100, falando do combate, da prevenção contra esse crime tão cruel, e em parceria também com o SED, que eu não posso deixar de citar, o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que muito nos auxiliou. Nós criamos e desenvolvemos a nossa marca. Então, hoje eu posso dizer, deputado Bruno, que em Minas Gerais, Maio Laranja é o ano inteiro, e nós estamos, sim, agora trabalhando essas ações. Tanto que trabalhamos com Maio Laranja, então vamos continuar trabalhando ela ao longo de todo o ano, para que não possa ficar só
no mês de maio. E também fizemos um grande encontro com mais de 450 gestores de todo o Estado para a gente poder fomentar a pauta, para a gente poder crescer. A pauta da infância é uma pauta que não pode ficar presa a uma secretaria, não pode ficar presa a uma secretária ou a um parlamentar dessa casa. É uma pauta que todos nós temos o dever cívico de adotar e de colocar como nossa pauta, como nossa bandeira. Então, nós fizemos essa grande capacitação dos gestores, fizemos também capacitação dos conselhos tutelares, estamos trabalhando a escuta especializada no âmbito da assistência social, para que os assistentes sociais tenham a maior capacidade de compreensão, de identificar qualquer situação de violência, escutar e fazer o encaminhamento dessas crianças. Estamos atuando também junto com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, também que possam caminhar com a gente nessas ações de promoção e também na ampliação de materiais informativos. É isso. Obrigada, deputado. Obrigado, secretária. Acho que todos nós do PL temos a consciência que nada mais importante do que ser preservado do que a inocência e a dignidade das nossas crianças. Parabéns pelo trabalho desenvolvido e pelo zelo e o carinho que você tem com essa pauta. Obrigada, deputado. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. Não havendo nenhum inscrito mais, eu encaminho aqui para o encerramento, mas eu não poderia deixar de agradecer e parabenizar a nossa colega de partido, deputada Alê Portela, que está licenciada e exercendo brilhantemente esse cargo de secretária de Estado. É muito bom quando nós vemos um dos nossos aqui poder cooperar ativamente com o Poder Executivo. Para aqueles que estão aqui e às vezes não estão muito acostumados a frequentar esse ambiente, aqui é o Poder Legislativo, a Casa do Povo, é onde reverbera as ações para que o Poder Executivo possa executar. O nosso papel aqui é construir pontes. E é muito bom quando nós temos, dos dois lados das pontes, pessoas que se falam nas margens diferentes, e quando nós temos alguém que sai do Poder Legislativo e vai para o Poder Executivo, essa interlocução fica talvez mais eficiente, com mais sensibilidade. Eu tenho certeza que a secretária Alê Portela carrega muito isso, de entender as demandas que surgem legitimamente do povo. Queria fazer uma consideração especial, vejo ali na última fileira o Juan Paixão. Viu, Juan? Leve a toda a comunidade do esporte, você com a sua resiliência ficou aqui até o fim. Então, em seu nome, eu cumprimento todo o povo mineiro que acredita no papel da voz. Às vezes a população é muito politicamente correto falar mal de deputados, falar mal de políticos, como se eles não tivessem a capacidade de escuta ou de fazer uma aspiração genuína do povo chegar àqueles que executam. E aqui, nesse encerramento do Assembleia Fiscaliza, vocês tiveram o exemplo dessa conquista, com a secretária de Estado, representante do Poder Executivo, aceitando, entendendo e vendo o quão justa foi a reivindicação dos municípios com relação à questão da abertura, novamente, para a documentação do ICMS esportivo. Fica essa mensagem a todos que compareceram aqui nessa tarde para prestigiar a nossa secretária Alê Portela. Esse momento da prestação de contas, isso foi muito... O Poder Legislativo foi muito feliz quando aprovou isso lá no início do meu primeiro mandato, em 2019. Eu vejo que é um momento muito rico, em que o Poder Executivo tem a oportunidade e até a ordem escalados para vir aqui, porque a gente sabe das atribuições dentro da estrutura do Executivo, e demonstrar que aqui também 77 homens e mulheres trabalham voltados para a melhoria do povo de Minas Gerais. Eu falo que eu, durante 30 anos, pertenci ao Poder Executivo como militar do Exército, como coronel do Exército, e às vezes sinto um pouco de dificuldade de não ser executivo. Mas quando nós temos parcerias importantes, nós vemos que, às vezes, com um pouco de demora, principalmente, eu citei aqui da lei do incentivo estadual, que foram 5 anos de luta, mas quando nós temos uma vitória dessa, com a sanção de uma lei
que Minas Gerais estava aí defasada nesse apoio, nós passamos a acreditar que esse caminho é o melhor caminho, é o caminho da democracia, é o caminho da discussão e do amadurecimento dos processos que acontecem aqui dentro pela sugestão do povo. Mas fico feliz também, secretária, quando vejo a celeridade da tomada de decisão. A lei de incentivo demorou aí 5 anos para o povo ser atendido. E na abertura do ICMS esportivo, nós tivemos isso aí reduzido para algumas semanas, alguns meses. Então, parabenizar a Vossa Excelência pela sensibilidade e pela celeridade no processo decisório, ouvindo todos, mas especialmente aquele que é mais importante e que por ele estamos aqui. Né? Os 77 deputados não são eternos, mas o povo estará sempre presente aqui, e é esse o nosso papel. Saio daqui hoje feliz com essa conquista, por mais simples que pareça. A senhora pode ter certeza que hoje a comunidade esportiva espalhada pelos municípios comemora essa conquista e agradece o trabalho do governo de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e da convocada, determina a lavratura da ata e encerra